Você que segue os ensinamentos do Mestre Jesus Cristo talvez não saiba, mas existem ensinamentos esotéricos, ocultos, que foram feitos após a sua morte e ressurreição. Coisas que no cânone da Bíblia tradicional talvez não estejam tão presentes. Mas nos acompanhe nesse vídeo para saber um pouco melhor sobre este universo de conhecimentos e sabedorias de Jesus Cristo pós a sua ressurreição. Salve alquimista, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais este vídeo aqui no canal Alquimia das Artes. Hoje eu estou aqui com a ilustre presença novamente do meu amigo frater de caminhada, Fernando Salazar Banola, e nós vamos falar um pouquinho um assunto que nós já estávamos discorrendo no vídeo anterior, que você pode conferir clicando no card que vai aparecer aqui em cima. Mas falando então com mais propriedade, com mais profundidade sobre alguns ensinamentos esotéricos, ensinamentos realmente iniciáticos de Jesus Cristo, um dos grandes mestres da humanidade, aquele que conseguiu realizar literalmente a Magnum Opus, enquanto, vamos dizer, fractal encarnado aqui, como este Filho de Deus, esta chispa divina, com a união perfeita com o Pai e a Mãe Criadora de tudo que há. Então, para que a gente comece aqui, eu já quero puxar um gancho bem forte. Vamos lá. A partir do nosso vídeo anterior. Mas se você não viu aquele vídeo, não tem problema, pode ver ele depois, tá bom? Seguinte, Fernando. A gente sabe que o cânone da Bíblia, então, ele tem muitos ensinamentos, muitos evangelhos, tanto no Novo Testamento quanto no Antigo Testamento, ali com os ensinamentos de Salomão, com os ensinamentos de Moshe Rabbeinu, o Moisés. E o Novo Testamento, muitas vezes, carece de algumas interpretações, ou melhor dizendo, interpretações não, mas de textos que vão remeter, então, a esta vida depois do renascimento de Jesus Cristo. E a gente falou a respeito dos livros apócrifos, mas eu quero trazer no ponto mesmo que eu sei que você acredita muito e estuda isso há muitos anos, que é a respeito do Pistis Sophia. Eu queria que tu desse uma visão para o pessoal a respeito do que é este Pistis Sophia, de fato, e por que ele é tão importante enquanto ensinamento esotérico de Jesus Cristo. Sim, é importante esta parte, Yuri, e eu me lembro com aquela abordagem que muitas vezes realizo nas palestras, nessa comunicação com o público, e que falo esse grande diferencial dos gnósticos, que através do tempo e desse espaço foram queimados, perseguidos, martirizados, incompreendidos, difamados, a famosa heresia gnóstica. Mas por quê? E como vou abordar a resposta à tua importante pergunta? Me lembro que sempre eu nasci como católico, agradeço muito a meus pais ter essa semente altamente positiva, mas nessa abordagem um pouco da era de Piscis, chamamos assim, de peixes, a gente foca em uma imagem de um Jesus ferido, machucado, cheio de sangue, crucificado, coroa de espinhos, aqui ferida no costado, e é o que nos apresentam. Olha, então eu lembro que eu ficava com esse medo de seguir os ensinamentos de Jesus, porque só observava que ia estar sofrendo e não queria o meu sofrimento. E falava, você tem que seguir o caminho de Jesus. E para mim era, poxa, como eu seguir o caminho de Jesus? E quando se chega e se conhece o gnosticismo, onde a gente toma consciência de que esse não foi o último paradigma de Jesus. O último paradigma de Jesus é a paixão e morte na cruz, com todo o seu simbolismo,
Depois, o acontecimiento de uma ressurreição. É o único mensageiro entre todos os grandes profetas mensageiros que viveu nada menos esse paradigma da ressurreição. Buda, outros não, mas ele se caracteriza, o Mestre Jesus, por isso, e aí está também outro desses pontos de sua grandiosidade e força doutrinária. Mas também a vida de Jesus não se limita a essa ressurreição. E eu brinco assim de forma respeitosa, mas bastante assim irônica, de que depois dessa ressurreição também Jesus não ficou escondido. Ele se aparece, se apresenta perante seus discípulos e fala de que eles estarão voltando à casa do Pai. E eu falo assim, olha a grandiosidade do último simbolismo à luz dos evangelhos canônicos que nos deixa Jesus. Ele vai acender esse mistério da ascensão. E não me posso imaginar a Jesus falando, oh, meus caros discípulos, agora eu tenho que voltar de novo ao Pai, todo triste. Não. Todo lo contrario, estoy voltando gloriosamente, por eso las grandes composiciones de un Haydn, de un Bach, el famoso Glorian, Aleluya, su exaltación a esa elevación. Entonces, essa parte já gostei da proposta do cristianismo gnóstico, é um Jesus triunfante. Jesus triunfante e todos os anjos e hierarquias dos céus esperando e acompanhando a ele, como é representado no mundo artístico religioso, as pinturas do cristianismo religioso. Mas a gnosis, através do Pista e Sofia, aí entra a grandiosidade do Pista e Sofia, nos fala que ele, além de la ascensión, ele subiu a toda uma ordem de uma cosmogonia, mundos e mundos gigantescos, indescriptíveis racionalmente. Ele conhece todo esse mundo da criação, mas ele não fica aí. Aí está o grande diferencial através de todo o que mostra o Pista Sofia. Ele volta, podia haver ficado aí na glória, no êxtasis, na eternidade, em todo o que ele é seu reino, é o mundo dele, mas não, ele desce para falar a seus discípulos, a seus apóstolos e a uma Maria Magdalena que existem outros mundos e existe todo um caminho a seguir. Como ele, nós temos que seguir também. E ele nos entrega outro corpo de doutrina que aí foi rejeitado pelos evangelhos canônicos. Então, o Pista e Sofia, junto com os outros evangelhos, é considerado uma heresia, não é reconhecido. Mas o bom que está, e está a documentação nos pergaminos fisicamente, onde estão todos estes escritos em copto e em grego. Perfeito. Isso é interessante a gente até ressaltar de novo aqui nesse vídeo que o Fernando está se referindo principalmente à biblioteca de Nag Hammadi, né, aos pergaminhos de cobre de Qumran. Né? Então, todos esses pergaminhos que são comprovados historicamente, né, que eles têm a mesma veracidade dos evangelhos, até às vezes mais antigos, né, tem escritos que eles são realmente, por exemplo, o pergaminho de cobre de Qumran, ele é datado de antes de Cristo, né? Então ele narra até uma trajetória, como é que se diz quando que prevê a vinda de um Messias, assim, sim, sabe? Então ele tem todo profético, ele é profético. Então existe toda essa historicidade por trás da coisa, né? Então não é apenas misticismo, não é apenas uma história inventada por um grupo ou outro. Não, é algo real e é algo que foi suprimido pela instituição, né? Principalmente nas épocas de Inquisição, né? Nas épocas que existia uma caça a bruxas, gnósticos, a alquimistas, né? A todo esse tipo de pessoas que buscavam a verdade,
por trás das instituições cléricas, por trás daquilo que é canônico, daquilo que é uma crença comum, né? Então, quando a gente se refere principalmente a ensinamentos secretos ou esotéricos de Jesus Cristo, vale a gente lembrar que nós não estamos falando de algo oculto para ser obscuro, não. É algo totalmente luminoso, só que é uma luz tão forte, tão potente, que não é para qualquer um, não é para qualquer uma. Então, esses ensinamentos, na própria história, né, o próprio mito desse retorno do Cristo para ensinar os seus apóstolos e apóstola, ele já nos traz uma pista que a gente tem que ser como os apóstolos para entrar nesse tipo de ensinamento, nesse tipo de vertente. Então, é aí que entra verdadeiramente os conhecimentos ditos secretos, ditos ocultos. Não é porque é obscuro de nenhuma forma, é luminosíssimo, Exato, né, Fernando? sim, sim. E é o caminho. Por exemplo, um que eu me lembro, que eu já dei uma estudada assim, mais profunda, que está inclusive no Nag Hammadi, é o Evangelho de Tomé. Então, o Evangelho de Tomé, ele vai falar, é um ensinamento de uma conversa do Cristo com Tomé, que era um dos seus discípulos, e ele ensina quase que a lei da atração, do segredo do Dan Brown, só que numa visão totalmente de luz e de ascensão espiritual mesmo, sabe? Então, se na Bíblia canônica, na tradução que foi feita lá depois, é dito que com a fé você pode mover a montanha. Nesse Evangelho de Tomé, ele explica como mover a montanha. Trabalha muito especificamente isso. Especificamente isso. E o bom é, como está falando Yuri, eu quero frisar essa parte, tudo isso que estava escondido, por isso ficou secreto, porque ainda não merecíamos, então foi guardado de uma forma pela lei do sincronismo e uma inspiração realmente divina, em cavernas lá em meio do deserto, e só em 1945, entre aspas, se fala acidentalmente, não, mas sincronicamente, finaliza a Guerra Mundial, uma época, Segunda Guerra Mundial, de trevas, e chega a luz. Chega a luz, exatamente. E chega a luz que já não podem ser queimados e destruídos, porque já se espalhou por todas as redes sociais. Olha, aqui no teu programa nós estamos falando deste tema, e já estão DVDs anteriormente, já por todas partes vocês podem encontrar isso, porque já está liberado, mas continua o conteúdo para os poucos, porque requer o dom de Deus, esse toque, esse mérito, mas não merecimento por algo de agradar, sino pela nossa própria conquista. E eu queria também te pedir, Fernando, para você que é um gnóstico, né, que já está nessa caminhada assim há muitos anos, por que então é interessante ou importante estudar esse tipo de sabedoria, né, estudar esses ensinamentos secretos mesmo, para a sua vida, na sua jornada, assim, o que tu sente a respeito disso? Excelente pergunta, porque es así, los gnósticos mismos, a partir do próprio Pista e Sofia, y el mismo mestre Samael me contaba que él estaba acompañando ese mismo proceso, comentando y viviendo lo que él comentaba y estudiaba do Pista e Sofia, de Mit, que fue traducido al español, más la fuente de Samael, para de Pista e Sofia comentada, que existe la edición en Brasil, fue pego directamente do MIT, la edición de MIT, uno de los isso é importante, poderosos, isso é uma fonte séria em inglês. Exato. Isso também é um ponto que na modernidade, só fazendo um parênteses, na modernidade, o que eu vejo como pesquisador dessas ciências, existem muitas más interpretações. Por exemplo, você pega uma Bíblia que veio da King James, que é a versão inglesa, que veio de outra, que é uma tradução do grego para o latim, para o inglês, para o alemão, daí para o francês, para o português. Ali já bagunçou tudo. Já trouxe toda uma ideia distorcida. Então, quanto mais na fonte a gente consegue pegar os ensinamentos, melhor. Exatamente. E então, o que acontece? Em esse
abordagem que nos apresenta o Mestre Jesus, como falou Yuri, a seus discípulos e a sua discípula bem amada Maria Magdalena, ele nos mostra o mapa do caminho. Ele nos mostra um exemplo concreto para levá-lo à vida prática, Yuri. E quando eu dou em meus treinamentos e workshops na área corporativa, eu falo assim, me lembro assim concretamente aqui em Francisco Beltrán que eu realizei um trabalho de constelação sistêmica organizacional com o pessoal da equipe e áreas da assistência social. Então falei, qual é o melhor exemplo de resiliência? Então falei o Mestre Jesus. E o ensinamento da queda e novamente arrependimento de Pista e Sofia. Porque o Jesus, observemos, é um exemplo até fantástico, muito humano, aplicado ao nosso dia a dia. Quando ele estava carregando a cruz, quantas vezes caiu? E que aí constitui o que depois o catolicismo, o Via Crucis, as quedas, e que ainda lembro, eu acompanhava a minha avó, rezava ao lado de cada quadrinho sobre as quedas, o Via Crucis de Jesus. Caía e, de acordo às pesquisas da NASA, a cruz que carregava o Mestre Jesus pesava 100 quilos. Então imagina, com esse sofrimento. Caída, queda, resiliência. Queda, resiliência. Queda, resiliência. Então está em nosso dia a dia. E sabemos que a resiliência é a capacidade de você se erguer rapidamente perante uma grande pressão ou crise ou um fracasso. Como en las artes marciais, lo primero que se ensina en las artes marciais es a caer. É lo mais seguro, é lo que vamos a vivir no dia a dia. Então, mas eu me ergo rapidamente e me renovo, me regenero, me faço meu renascimento, porque a gente não vai fazer a ressurreição de Jesus. Para os gnósticos não existe essa ressurreição em nossa carne humana. E o outro exemplo também que nos mostra essa praticidade desse ensinamento é com o outro elemento que se chama perdão. Então, o que nos ensina Jesus. E atualmente, qual é o principal paradigma altamente positivo que de acordo aos campos mórficos da ressonância é a melhor mostra do poder da ressonância mórfica, o perdão? Então, atualmente é moda também perdoar. E canções del Ho'oponopono, quadrinhos, figuras artesanais. Te amo, te perdoo, sou grato, te amo. Te amo, E então existe a praticidade, não é uma questão filosófica prática. Perdoado, você vai ser perdoado, perdoem-se na constelação, porque se eu perdoo no meu passado, então eu fico livre de qualquer carga e me projeto totalmente renovado para o futuro. E uma coisa que eu acho muito interessante também comentar é que o perdão, ele deve começar com o auto-perdão, né? Para que a gente consiga também se auto-perdoar e não também terceirizar, né? Porque uma das grandes manias que eu vejo, não num geral, assim, não generalizando, mas tem muitas pessoas que terceirizam, né, a salvação, o perdão, a ascensão, o amor também, é tudo culpa do outro, é tudo o outro ou está além do seu próprio alcance. E a verdadeira ideia da religião, tanto na palavra religare quanto relegere, ela seria esta comunhão, novamente, sem um intermédio de um terceiro. Ou seja, você não depende do sacerdote. Essa é a gnose. Você não depende da instituição, você não depende da extrema unção lá que alguém vai te dar. Né? Não, são ferramentas, né, que sim, elas podem ser usadas para potencializar, mas no fundo é você consigo mesmo, né? Você entrando em contato, no caso, com esse Cristo interior, entrando em contato com esta energia, com esta vibração. Então, ao meu ver também, né, na modernidade se espalhou muito essa questão da ressonância, das vibrações e tudo mais, com as escalas Hertz e tudo mais, né? E
o perdão, a energia da compaixão, do amor, né? São as frequências mais elevadas. E se a gente consegue, dentro de nós, dentro do nosso coração, que é o nosso centro crístico, exercer essas forças, de dentro para fora, o mundo começa a ficar melhor, né? A liberdade, a felicidade, a paz, a dita paz profunda que os Rosa Cruzes também buscam, né? É esta maestria interior. A própria palavra hebraica shalom, que é o cumprimento dos hebreus e dos judeus, significa paz, né? Então, Melech Shlomo, que é o rei Salomão, é o rei da paz, né? Um rei que ele reina de forma pacífica, né? E ao mesmo tempo é o que mais tem a sabedoria, é aquele que consegue também ver para além dos véus, né? E aí também tem muitos mistérios de Rei Salomão, não cabe a gente falar aqui. Que também temos muito para estudar. Temos muito. Os alquimistas têm que estar muito ativos nos estudos. Muito mesmo. Mas a respeito, assim, dos ensinamentos de Jesus, né? Os ensinamentos crísticos, como que tu chegou, então, vamos dizer assim, a este movimento gnóstico dentro da tua caminhada? Para mim, a parte principal está dada quando justamente um instrutor gnóstico utilizou a expressão: a gnose ensina que você pode transcender o teu destino. E é tão real isso, e é a proposta mesma, tem no Pistisofia, que ir mais além do bem e do mal, mais além da própria, os arcontes da lei. Isso é muito interessante. E a melhor mostra disso está no Edda Germânico, que eu gosto de chamar a Bíblia Germânica, porque é um livro sagrado. A palavra Bíblia a gente entende que é o sagrado. Então, el Edda Germânico tiene una parte interesante donde está el famoso Odín, que es ahora es más conhecido graças a los filmes, que são bons, está esse lado bom de... O pessoal cultua mais o Thor da Marvel. Sim, então está isso. Então temos Odín e Herda, e voltamos ao mesmo simbolismo que encontramos no cristianismo. Eles estão perante a árvore da vida. Então Odín, ele pega um galho da árvore da vida e cria uma lança chamada a lança das runas. As famosas runas que também estão de moda, que já as pessoas estão pesquisando, que são linguagem sagrado nórdico, que utilizavam também os vikings, mas não esses vikings violentos que só é mostrado, existia também outro lado esotérico dos vikings. Então, é escrita o destino dos homens, porque para eles se existe, como em la gnose existe politeísmo e monismo, então, para o gnóstico é normal que exista Thor, Wotan, Odin. É o mesmo Wotan, é o mesmo Odin, tem como filho Thor, com toda a problemática, com Loge, igual de problemáticos e muito humanos como os deuses gregos. Mas isso é bom compreender essa parte. E continuando, então, a vontade desse criador à luz da mitologia nórdica, então é que seja escrito os destinos dos seres humanos. Mas no fundo, Wotan, o Odin, ele deseja que esse destino seja mudado. Só que os deuses não podem intervir no destino. E aí está essa parte linda da grandiosidade do divino, o nosso livre-arbítrio. Você faz o que quiser. Porque eu sempre falo, seria tão fácil para Deus, o grande arquiteto do universo, como fala a maçoneria, que vem de origem do demiurgo gnóstico, é nada menos que vou criar a todos iguais, vou criar a todos perfeitos. Então seria mais fácil. Se a divindade quisesse não ter problemas e que a gente não estivesse com ódios, guerras, criaria androides, todos pensando igual, todos... Sistemático, como no fundo gostaria ou está essa tendência da Matrix. Pois é. Então, seria fácil, mas
a grandiosidade da divindade está nessa diversidade, que se reduz à unidade. Por isso, a gnosis não gosta da dualidade. O pior dogma é o dogma da separatividade. E por isso, a proposta é da integração, a união, o pleroma, todas essas abordagens lindas que se encontram no Pistis Sophia, porque nada menos é a viagem que realiza Jesus, desce e transmite a todos seu discipulado. Então, dentro da tua visão, Fernando, o Pistis Sophia seria quase como um manual para que a gente possa também buscar essa libertação do dualismo, dessa matrix, dessa maia de ilusão? Definitivamente é o manual que foi escondido pelos anjos, anjos cabalísticos, chamemos assim, como estão aqui o portal dos arcanjos também. Foi escondido e posto e liberado para que a humanidade se libertasse da malla oficial, a ilusão que conhecemos e que fala a sabedoria indiana, e da malla virtual, a Matrix. E por isso é que muito bem, independe do último filme, Matrix 4, novamente chega Morfeu, que representa o nome do Deus dos sonhos, onde se dão todas as revelações, onde Iris, a mensageira dos deuses gregos, entrega todas as revelações, abre os olhos e nos libera de nossa ignorância. E é apresentado nada menos que a nosso personagem na Matrix, Neo. Duas alternativas. Você pega a pílula azul, vamos lá, vão encerrar assim já nosso diálogo, qual vão escolher, a pílula azul ou a vermelha. Então, você quer o autoconhecimento ou você quer o esquecimento? Isso depende da gente e esse é o nosso livre-arbítrio. Por isso, considero o Pistis Sophia um manual de liberação da Matrix. É a Red Pill, a pílula vermelha. Isso. Não podemos ser influenciar, temos que aprender dos dois, você escolhe. A escolha é sua, mas dentro dessas escolhas, como é dito por aí também no Homem-Aranha, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades, já que estamos citando esses filmes, mas é bem por aí. E a responsabilidade, né, agora que você sabe que existe tal caminho, que existe tal conhecimento iniciático, tal conhecimento secreto dessa via crucis do cristianismo, agora cabe a você escolher ou continuar nesta ilusão. E foi justamente pensando, né, em você que está disposto e disposta a trilhar este caminho de conhecimento e conhecer realmente aquilo que é o Pistis Sophia, os mistérios iniciáticos do cristianismo e do Mestre Jesus Cristo, que nós preparamos um curso exclusivo, com muito conteúdo, com muito material divino mesmo, com toda a cosmogonia, né, com todas as forças da criação e todo esse movimento justamente para você. E para que você tenha acesso a este curso, basta você entrar no link que está aqui embaixo e adentrar a Escola Alquimia das Artes, onde você não vai ter apenas este curso, mas também muitos outros cursos completos, porque a luz se reflete em vários ângulos desse prisma. E se você busca a verdade, a verdadeira luz crística do seu coração, você deve estar com a visão aberta para todos esses ângulos, para entender também essas facetas e se autocompreender, assim se libertando desta matrix, dessa ilusão dual que é o mundo. Né, Fernando? É isso. Então, só vamos dar uma dica para quem tome a decisão azul-vermelho aí da pílula. O campo bioelectromagnético do Mestre Jesus é de cor azul.
Só deixamos aí. Mas quando ele abre aqui, também vem o azul e o vermelho naquela imagem. Né? Exatamente. Que forma o roxo, que é justamente essa cor da transmutação, que é o raio violeta. De Saint Germain, todo exatamente. E por aí vai. Aí entra o conhecimento arquiangelical que tu falaste na aula a respeito dos anjos, das hierarquias, porque o roxo abre os mistérios de Gabriel, que é este anjo lunar, e aí vai subindo. Mas aí é outro papo, né, Fernando? Sim. Por isso tem que assistir a uns programas onde vão conhecer e contemplar esses detalhes. Todos os detalhes. Então, muito obrigado, Fernando. Você, Yuri, obrigado. Muito obrigado a você que está assistindo. Se você sentiu esse chamado, entre no link que está aqui embaixo para fazer parte da escola. E não esqueça de deixar um like aqui, que fortalece muito esse vídeo. Compartilha com seus amigos, com seus familiares, que isso ajuda também a espalhar essa mensagem para mais e mais pessoas que também estão pelo bem, pela luz. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.